Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar decorando esse bolo. É um bolo de 1 kg, massa branca com 2 camadas de recheio de mousse de maracujá. Esse recheio e a massa já tem vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de como fazer, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês tenham interesse de estar assistindo, tá? Então aqui eu estou fazendo uma pré-camada no nosso bolo, tá bom? Independente se é um bolo à pronta entrega, se é um bolo, né, simples, mais decorado, se ele vai ser liso ou com bico de confeitar, independente disso, eu sempre faço a pré-camada, tá? A pré-camada ela ajuda tanto para nivelar o nosso bolo, tanto para grudar os farelhinhos do bolo. Então eu sempre faço, independente da ocasião, independente da decoração, independente de como que eu vou fazer a decoração do meu bolo, eu sempre faço e indico para vocês estarem fazendo também, tá bom? A cor desse bolo, pessoal, eu usei o corante em gel da Mix, o azul anis, tá? A cliente tinha me pedido que fosse um azul marinho, porém eu não encontrei o azul marinho na doceria. A moça falou que estava em falta e aí, né, não tinha no dia que eu fui lá. A moça falou que estava para chegar, mas não tinha. Aí eu peguei a tonalidade de azul anis e coloquei um pouco mais de corante do que eu tenho o costume de estar usando, para poder ficar uma tonalidade de azul mais escuro, tá? Então a intenção aqui era que fosse um azul escuro mesmo, porque a cliente pediu azul marinho, mas depois eu expliquei para ela que eu não tinha achado a tonalidade. Mas enfim, não teve problema, a decoração ainda assim ficou super bonita e a cliente gostou bastante, tá? Então, pessoal, eu depositei o chantilly, depois da pré-camada, eu depositei o chantilly na lateral e só um pouquinho na parte de cima, porque na parte de cima a gente vai vir depois fazendo um trabalho com bico de confeitar. Então, para não ficar um excesso muito grande de chantilly, eu fui colocando chantilly aí na parte de cima, só em alguns lugares, para poder estar nivelando o bolo ficar um pouquinho mais reto, tá? E na lateral eu depositei o chantilly normal, tá? Uma quantidade aí razoável na lateral para a gente conseguir trabalhar nessa lateral. Então eu dei uma pré-alisada com a espátula reta e agora eu vou vir com a espátula de textura para a gente fazer um trabalho aí na nossa lateral. A espátula de textura que eu vou estar usando é essa que tem vários dentinhos, eu mostrei aí para vocês. Eu não tenho muita habilidade, né, muita experiência com espátula de textura, eu sempre tive dificuldade. Mas com essa espátula eu tenho a sensação que o trabalho fica melhor, que o trabalho fica um pouquinho mais bonito do que quando eu faço com outras espátulas, tá? Mas é questão de praticar, gente. Ninguém nasce sabendo, a gente não vai aprender do nada sem praticar. Então o segredo de tudo é praticar. Eu já tô com o meu isopor aqui, um bolo de isopor, né? Aquele isopor redondo. Já tô com ele aqui e como eu disse pra vocês nos vídeos anteriores, os chantilly que eu comprei que não deu certo, que tá com sabor e cheiro estranho, eu vou estar usando eles pra fazer esses bolos de treinamento. Aí eu vou decorar o bolo de isopor. Assim que eu começar a fazer, pessoal, esses treinamentos, essas decoração de teste, eu vou gravar pra vocês verem, tá bom? Eu sei que é ruim a gente ficar comprando chantilly só pra fazer teste, né? Porque o material tá muito caro e depois, como é só um bolo teste, a gente acaba depois, né, não desperdiçando, mas a gente acaba jogando fora aquele chantilly, sabe? Então, eu entendo esse lado de pessoas que não querem praticar e acaba praticando no bolo já do cliente, tá? No caso aqui, eu vou estar praticando no bolo de isopor, porque o chantilly que eu comprei, ele não tá bom para uso, tá, pessoal? Não tá bom para fazer encomenda, nem para decoração, nem para recheio, nem nada, tá, pessoal? Então, por isso que eu vou estar usando esse chantilly como treinamento, tá? E eu sei que vai me ajudar bastante, vai valer a pena aí. Pessoal, eu fiz um orçamento em uma escola de confeitaria aqui próximo da onde eu moro. E eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês tudo direitinho em relação a essa escola e vou falar pra vocês se eu, né, contratei o curso sim ou não. Pessoal, fiz a lateral do meu bolo e fiz a esquina também e limpei o rodapé do meu bolo pra gente dar início ao trabalho com o bico de confeitar. Como eu mostrei aí pra vocês, eu vou estar usando o bico chuveirinho.
Eu não lembro, pessoal, a numeração desse bico chuveirinho, mas ele é o tamanho médio. Ele não é aquele pequenininho e eu sei que tem um maior que esse, então eu considero ele tamanho médio, tá? Essa tonalidade de verde é o verde folha corante em gel da Mix, tá bom? Deixei numa tonalidade aí que não fosse nem muito escuro, nem muito claro, tá bom? Pra poder combinar aí com o tema, combinar com o contraste aí do azul, tá bom? Então eu vou fazendo as graminhas, tanto no rodapé, e eu também vou fazer em toda a parte de cima do meu bolo, tá bom? Uma dica que eu dou pra vocês na hora de vocês usarem esse bico de confeitar, principalmente ele, é que vocês coloquem pouco chantilly na manga de confeitar, tá bom? Porque é bem chatinho de usar esses bicos, pelo menos eu considero chatinho de estar usando esses bicos. Eu tenho um pouco de dificuldade porque no começo tá formando as graminhas, depois o chantilly começa a esquentar por causa da minha própria mão, e aí o chantilly começa a ficar mole e aí já não forma mais as graminhas. Então, para isso não ficar acontecendo, coloque uma quantidade pequena na manga de confeitar e conforme for acabando o chantilly da manga, você vai reabastecendo, você vai colocando mais, tá bom? Assim o chantilly sempre vai estar firme e as graminhas ficam mais bonitinhas, sabe? Fica mais perfeitinha. Então, eu vou fazer aqui um pouquinho de graminha na parte de cima aqui junto com vocês. E depois eu vou finalizar ela toda, já volto aqui com o bolo todo pronto aí, a parte de cima, só pra gente colocar o topper e finalizar o nosso bolo. E como eu disse pra vocês, pessoal, eu vou fazer um vídeo, tá bom? Falando aí em relação ao orçamento que eu fiz na escola de confeitaria. Vou explicar pra vocês em relação ao curso, o que eles iam, né, o que eles ensinam nesse curso, em relação a valores, se vale a pena, sim ou não. Então, se você não é inscrito aqui no canal, corre e se inscreve, pessoal, porque sempre tem bastante conteúdo legal, sempre tem bastante dicas, decorações, ideias, sugestões para vocês, então se inscreve aqui, tá bom? Pronto, pessoal, já terminei aqui toda a parte de cima do meu bolo com as graminhas, tá bom? No rodapé eu fiz uma fileirinha só de graminha, mas se você quiser você pode fazer duas ou mais, tá bom? Eu fiz uma só porque eu não queria tampar muito a lateral do meu bolo. E aí agora eu vou vir colocando o topper de bolo, sempre escolho a frente do meu bolo que esteja mais bonita para ser a frente do meu bolo e venho colocando o topper, tá? Pessoal, não sei se dá pra vocês repararem aí, mas quando eu for gravar de pertinho, talvez vocês vão ver que o chantilly azul, ele ficou tipo com umas gotinhas de azul escuro, sabe? E é questão do corante, tá? É o corante que não dissolveu muito bem no chantilly. Mas eu misturei bem, eu hidratei bem meu chantilly e aí ele não tava com essas manchinhas de azul mais escuro, mas depois que ficou um tempo no bolo, ele começou a aparecer essas manchinhas e é questão do corante, tá? Acabou não sendo culpa minha, porque como eu disse, eu misturei bem, né, o corante no chantilly e a princípio ele não tava assim, ele foi formando essas bolinhas depois, tá? Então eu terminei aqui de colocar meu topper de bolo e vou gravar de pertinho para vocês verem como que ficou o resultado final. Eu achei essa decoração super bonita, pessoal, eu gostei bastante de fazer esse tipo de decoração. E o que eu mais gostei é o diferencial. Quem pediu essa cor azul na lateral do bolo foi o cliente, porque eu já fiz outros bolos com esse tema de dinossauro e eu sempre fazia marrom e verde, marrom e verde. E eu saí um pouquinho, né, da minha zona de conforto fazendo ele assim azul. E eu gostei bastante, tá? Foi uma ideia aí da cliente que combinou bastante com o bolo, com o tema. E eu gostei bastante de fazer assim dessa forma, tá bom? Então eu espero bastante que vocês tenham gostado também, tanto do bolo como do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.